começa com essa live sobre reforma tributária, com o pessoal da KT Group e da Solution. Então, eu quero agradecer muito ao Carlos, à Carla, ao Marcelo, que estão aqui conosco. E agora, sem me prolongar, eu quero passar a palavra, quero passar a apresentação para o Carlos. Ele vai iniciar agora a apresentação. E lembrando, pessoal, mandem suas perguntas, fiquem à vontade aqui de trazer as suas dúvidas, as suas considerações. Ao final, a gente vai ter um tempinho ali para vocês, para responder a todos vocês. Obrigado, tenham todos um ótimo webinar. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bill. Obrigado, Mariana. Tá, Bill, aí pelo tempo que já nos conhecemos aí também no mundo SAP, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. A KT Group espera aí poder corresponder a todo o projeto de vocês, tá? Então, espero estar ajudando um pouco mais aí as empresas também. Então, a ideia nossa hoje, pessoal, vai comentar um pouco, não falar da reforma em si, né? Que aí já tem muito debate, estão falando muito mais no que é a prática, um pouco da própria, dos efeitos da reforma, né? Rafa, pode participar. Então, pessoal, o que a gente começa a olhar com a reforma? A reforma tem sido o quê? Do ponto de vista estratégico, também tem sido um grande momento de revisão, né? Porque nós vamos ter vários tipos de impactos, né? Dependendo, claro que o Brasil é muito cheio de peculiaridades, de benefícios, né? Que a gente tem aí dentro das empresas, pelo tipo de negócio, o próprio agro também, ele acaba tendo aí todas as peculiaridades dele. Então, a ideia nossa é falar um pouquinho, tá, como que a gente está trabalhando nesse momento, né? A gente já tem alguns meses de experiência com a reforma tributária, então o que a gente está olhando o mercado, como é que ele está se comportando, o que a gente vem tendo a percepção. Então, a ideia é passar para vocês, tá, também o que é a nossa percepção. Nós vamos falar um pouquinho de solução, sim, porque aqui a gente também está aproveitando o momento, né, não só no entendimento desse momento, que é um momento também de transformação digital. Tá? Então, existem algumas oportunidades, né, que o próprio mercado está tendo a percepção, né, de seguir, são modelos que a gente começa a perceber, né, que o mercado tinha muitos anos para tomar uma decisão e agora ele está meio que sendo forçado a tomar uma decisão muito mais rápida. Tá? Então, se vocês olharem, claro, independente muito do RP, né, que cada um tem hoje no mercado, tá? É claro, hoje eu tenho um grande conhecimento do mundo RP, eu sou contadora de formação, tá? Mas eu estou no mundo de tecnologia há algum tempo. Não tanto tempo quanto o Bill, mas eu tenho uma certa idade aí já também em termos de mundo de RP, tá, pessoal? Então, a gente achou que no primeiro momento, né, na prática dessa jornada que a gente está tendo dentro do nosso mundo, tá? O que vai acontecer com a reforma, né? Qual o impacto que ela vai trazer no nosso dia a dia, qual o impacto no dia a dia, que eu falo dia a dia da empresa, né? E a gente já teve fase, né? Quando quem passou pela implementação de uma nota fiscal eletrônica, implementação de um SPED, né? Que era muito mais o cumprimento de uma obrigação acessória, você criar um documento. Agora não, agora você está tendo um momento de revisão estratégica dentro das empresas. Então, por isso, o primeiro momento nosso, a gente está falando muito do momento que nós chamamos de assessment, que é justamente você tem que olhar para o seu negócio e falar, e aí, o que ele vai acontecer com ele? O que eu tenho que mudar para ter o quê? Justamente ter a melhor o quê? Capacidade de absorção justamente de um tributo, né? De um tributo novo. Como é que eu vou buscar melhor o que? A minha rentabilidade como negócio? Como é que eu vou planejar minhas operações daqui para frente? É claro que o governo está cedendo um período, né, de transição, né? A gente está falando aí vários anos de transição, mas tecnicamente, em termos de tecnologia, né, que a gente vai falar um pouco mais de tecnologia, começa já na onde? Daqui, que já começou nesse momento, né? Então, tem muita gente aqui que já está testando a emissão de uma nota fiscal eletrônica, né? E quem já percebeu na nota fiscal eletrônica a quantidade de campos novos, né, que nós temos que preencher. Então, o volume é claro que uma nota fiscal eletrônica, além de ter os impostos tradicionais, agora tem os novos impostos. Então, a gente tem, primeira abordagem nossa, tá? É de como que eu vou entender, né? E essa compreensão é muito estratégica quando eu falo em simulação, né, de um efeito qual vai ser o impacto na minha empresa, como é que eu vou mudar meu procedimento de compras, como é que eu vou mudar minha precificação, né? Porque basicamente quase todo mundo sempre tinha naquele conceito, tenho lá o crédito de imposto, e o que vai acontecer com ele? Como é que eu me comporto nesse momento? Como é que eu faço isso dentro dos cálculos? Claro que o segundo momento, né, é um trabalho que nós chamamos de adaptação. Eu tenho que fazer um trabalho de adaptação tecnológica. O que é isso? É que o primeiro objetivo de quase todos, né? O que vai acontecer? Emitir uma nota fiscal,
né? Então, para emitir uma nota fiscal, né, eletrônica nova, claro que agora começa a ter um CTE novo, nota fiscal de serviço nova também, tá? A gente já tem esse processo, onde é que eu tenho que me adaptar na onde? Adaptar meu RP, adaptar minha solução fiscal que vai receber esse conteúdo, né? Então, tudo isso são momentos que nós estamos passando agora, são os momentos de alteração. Então, agora, se vocês, grande parte do mercado, tem questão de sobrevivência, eu tenho que emitir uma nota fiscal, então eu tenho um trabalho de atualização tecnológica. Também, claro, que isso gerou que um grande movimento que das empresas de buscar versões dos RPs, né? Então, teve um trabalho de unificação, uma solução fiscal. Então, aquela, né, todo mundo que tinha aquele ambiente mais antigo tem que atualizar? Sim, vai ter que atualizar. Então, o sentimento que tem esse momento é um momento muito forte de adaptação tecnológica, onde é claro que ainda não tem-se a percepção correta do que vai... Para que a reforma tributária, como que ela vai me ajudar? É claro que quando você olha o objetivo final da reforma tributária, o governo tem uma apuração online. Então, quando o Gatua fala em transformação tecnológica, o governo está provocando isso. O maior movimento de transformação, né? Quando a gente começa a falar que quando a gente entrega um SPED, né? A gente fala que se o SPED refletisse a nossa realidade, nosso dia a dia, ele seria objetivo, né? O governo justamente queria reconhecer as transações do SPED para reconhecer o dia a dia. Só que agora, com a apuração assistida, o que vai acontecer? Vai estar muito próximo do que? Do online, né? Então, pelo primeiro momento que eu vou ter, eu não vou recolher meu imposto depois de um mês, né? Eu vou recolher meu imposto já com operações o quê? Do dia anterior, né? Então, isso vai acelerar muito o nosso processo de transformação. Então, as empresas vão ter que se ajustar nesse processo, porque senão ela pode ter justamente algum tipo de efeito, onde é claro que vai ser a própria sobrevivência dela também no mercado, principalmente no mercado onde eu posso ter algum tipo de o quê? De benefício fiscal, onde eu vou estar perdendo esse benefício. Então, como é que eu vou me planejar melhor? Tá? Então, hoje, se vocês olharem, além da adaptação, eu tenho o quê? Tenho que elaborar um orçamento daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho como que eu vou rever meu trabalho de precificação, né? Como que eu vou olhar também aqui de quem eu estou adquirindo, né? Então, todos isso são os efeitos que nós estamos, que é basicamente a necessidade que a própria reforma está provocando. Então, se você olhar para um outro lado, né, quando a gente olha um pouco nesse momento nosso de transformação digital, na minha opinião, ela vem uma grande o quê? O maior empurrão que a gente está recebendo para a transformação. Então, é um momento de mudança também, porque tem decisões que você tomar agora, você vai sobreviver até o final da transição, até lá, você já sabe quando que vai terminar todo o processo da reforma tributária. Claro que tem um planejamento, a gente sabe que não é um movimento pequeno, tá? Mas é claro que quando a gente começa a olhar para o dia a dia hoje, né, onde eu tenho que pensar numa validação de uma nota fiscal, né, eu tenho que fazer primeiro teste de emissão, teste de como que eu vou receber um novo documento, né, que vai ter lá vários componentes novos em termos de cálculo, como é que eu vou montar minha matriz tributária, né? Como é que eu vou validar minha escrituração fiscal? Agora vai ter alguns componentes novos, né? Que ainda o pessoal são incógnitas ainda que a gente tem de entendimento, né? Quando a gente fala do Cicres, que ainda está ainda em evolução, tá ainda em movimento todo esse processo. Então, quando a gente olha nesse momento que é mais operacional, que é o momento acho que todos estão passando, o que é? Vou emitir corretamente? Eu vou validar minha entrada no documento corretamente? Como é que eu vou fazer a escrituração fiscal? Né? E também tem, acho que na nossa opinião, uma grande novidade, né? Todo esse processo vai ser, do processo que nós chamamos de apuração fiscal, vai ser gestão do quê? De eventos, tá? Então, nós temos um elemento agora que é basicamente traduzir o quê? O meu dia a dia fiscal, né? E do meu dia a dia como empresa, porque eu estou falando em compras e faturamento, né? Que é o momento do evento. Então, a partir do momento que eu tenho um evento, eu vou ter que comunicar isso ao governo, né? Então, a gente brinca. Agora, né, quem falava do processo, sempre eu brincava, né? O fluxo de caixa é um processo de eu verificar meu bolso, que é quando eu faço uma conciliação bancária, né? Toda vez que eu faço uma conciliação, como fica na minha carteira? Quanto que eu tenho de dinheiro? Agora, nós vamos ter justamente uma transformação no quê? Que todo o processo nosso de apuração de impostos, como é que ele vai estar? Justamente num processo extremamente online, né? Então, a gente vai ter justamente interferência e cada evento ele se tornou extremamente relevante. Então, quando você olha os componentes de eventos, né, que a gente começa, qual que vai ser, né,
grande mudança, vamos dizer assim, né? Estamos falando em mais de 70 eventos novos, né? Não novos, juntos, né? Os eventos atuais e mais os novos eventos. E o quê? Qualquer coisa que aconteça, eu vou ter que informar o governo através de um evento, ou ele vai me informar através de um evento. Então, são vários componentes que vão estar gerando todo esse processo de comunicação, tá ok? Então, assim, a nossa ideia hoje é passar um pouquinho, primeira experiência nossa, né? Por isso que a gente vai estar falando na sequência de um case, né? Aí a gente trouxe um parceiro nosso que é a Solution, que é um parceiro que nos auxilia justamente nesse trabalho de entendimento, né? Então, como levar tecnologia como componente para esse momento da reforma tributária. Tá? Então, a gente vai nisso e depois, na sequência, nós vamos estar falando um pouco mais do que é o nosso entendimento, do que a gente pode auxiliar um pouco mais em termos da empresa, né? No dia a dia. Tá? Então, essa é um pouco, vai ser o nosso direcionamento aqui dentro desse webinar, tá? E fique à vontade aí para tocar. Eu vou passar para a Carla, tá? Então, a Carla vai falar aqui, né, que a gente falando já de uma experiência, né, aplicada ao mundo de agro, tá? E vai falar um pouquinho mais o que ela já passou, né? Qual a experiência que ela passou por isso? O que ela passou? Qual a dificuldade que ela já teve? Né? Qual que é o sentimento dela? Tá, ok? Carla, fique à vontade. Obrigada, Cazu, pela introdução. Eu quero agradecer a Gatua pelo convite e a KT, né, e dividir esse webinar com pessoas tão relevantes no mercado, é um privilégio. Falar da reforma tributária, né, voltada para esse tempo, é muito importante, porque quando a gente fala, né, e essa imagem diz muito, né, porque a reforma tributária ela já nasceu, né, então ela já está aí dando seus frutos, e algumas coisas que já brotaram, né, que são todas as adequações tecnológicas que as empresas precisam fazer, né, toda a parte sistêmica, tudo que já está publicado, né, inclusive a lei complementar, né, no começo do ano, ela realmente trouxe uma velocidade e uma urgência para o mercado, né, porque, sejamos muito francos, né, até a caneta, a gente ainda estava, será que vem, será que não vem, o mercado, né? Os nossos clientes, a gente vem falando de reforma tributária muito fortemente desde o ano passado, mas eles ainda tinham essa sensação, será que vai acontecer mesmo, Carla? Todas as reuniões terminavam com essa provocação, né? E ela está aí, ela já nasceu, a gente tem o projeto piloto da reforma já a pleno vapor, com as 50 empresas, inclusive quem tiver, né, curiosidade, a gente já tem no YouTube da Reforma Tributária já lives muito técnicas, já com os 50 empresas que estão participando do projeto. Então, tem muito conteúdo lá. E a Reforma Tributária, ela traz essa transparência, né? Então, a proposta é justamente que todos tenhamos, né, muito conhecimento e muito acesso a tudo que está acontecendo, né, e o que está por vir. Então, a gente já tem algumas definições, né? Então, o ROC é algo que a gente deve ouvir bastante nessa fase da sistemática. O que traz o ROC? O ROC é o registro de operação do consumo. Então, a Receita Federal, né, ela vai ler o que vai no documento eletrônico, como o caso colocou, né, a gente tem mais de 70 eventos dentro do XML hoje, e tudo vai transcorrer por ali, por esse meio magnético, né, todas as informações das transações, e o ROC, ele vai traduzir para que a reforma tributária tenha toda a sua informação organizada conforme o fisco deseja. Então, o ROC ele vai passar primeiro por uma análise de dados cadastrais, então ele vai conectar o que a gente mandou no evento e vai conectar com o que tem de cadastro oficial. Depois a gente tem um motor de regras, onde ele vai validar toda a classificação fiscal daquela operação e depois ele traz um resultado final que já vai compor a operação assistida, né? A apuração, já que o fisco vai demandar para os contribuintes. Então, a reforma tributária ela traz essa inversão
de papéis, né? E que a gente vai se acostumar a ela durante essa fase da sistemática até 2003, mas hoje o que o contribuinte manda para o fisco, o contribuinte ele vai consumir, que é a apuração assistida, que é o documento, lá o ROC já, né, o XML traduzido em dados já analisado, né, e o pagamento splitado, né, que é o split payment, que é a grande novidade que a reforma tributária traz para a gente. O que está embaixo da terra é o que a empresa precisa trabalhar nesse momento, e a Solutio ela conduz os nossos clientes aqui nessa jornada, justamente porque se a empresa não avaliar corretamente os impactos dela, ela não vai ter um florescer duradouro, né? E ela vai ficar aí muito exposta durante a fase da reforma tributária, as fases da sistemática, e depois, quando efetivamente da implantação da reforma. Então, é mandatório que as empresas analisem não só o seu reequilíbrio tributário, mas revisem os seus contratos. E contratos que elas vão assinar, que a gente está assinando hoje, eles vão perdurar pelas fases da sistemática. Então, eu preciso refletir e adequar, né, inclusive cláusulas para viver, para que esse contrato ele não tenha problemas lá na frente, né? Ordens de compra, né? Então, e vendas, né, futuras que já estão negociadas. É fundamental que se traga o reequilíbrio tributário, né, para a operação, apesar do agro ser um segmento muito beneficiado, né? Então, a gente tem redutores aí de 60% e até redutores de 100% já previstos em lei, tanto para a CBS quanto para a IBS. Mas é importante porque a margem e a precificação elas precisam ser revistas, né? A gente vai avançar um pouquinho aí na apresentação e lá no final eu vou trazer um case de agro, vou trazer inclusive números desses impactos, né? O quanto você precisa trazer de percentual para a tua operação, seja em precificação, seja em fornecedores, em adequação dos seus contratos. A reorganização logística e o mapa de consumo é fundamental também ser revisto, porque a reforma tributária ela traz a neutralidade dos estados. Então, a partir de 28, a gente começa a ter a extinção dos benefícios. Então, todos esses regimes especiais e beneficiamentos que a gente tem hoje, eles vão começar a ser extintos com o avanço do IBS. Né? O IBS, ele condensa ICMS e ISS, ele condensa a parte estadual e municipal, que é onde a gente tem aí os maiores beneficiamentos, que hoje, inclusive, organizam logisticamente, né, todas as operações. E isso, quando você perde ou passa a ter a extinção desse beneficiamento, será que faz sentido você importar ou exportar por aquele determinado porto? Ou ainda manter centros de ações e operações naquela localidade onde você não tem um consumo para o seu produto que você necessita, ou ainda uma distribuição com aquela magnitude do seu produto? Então, é importante que vocês revisem, né, tudo isso. A gente tem a não cumulatividade dos tributos, né? Então o CBS ele traz um crédito importante para a operação, e 2027, né, ele vai trazer um refresco para o mercado, porque primeiro entra o CBS e ele traz uma injeção de créditos para as operações tributárias, mas por outro lado, né, como nem tudo é perfeito, em 28 a gente começa a ter as extinções. Então, é fundamental que se avalie, que se simule e prospecte aí a questão, projete a questão do fluxo tributário. Rafa, pode passar para o próximo, por favor? Próximo slide. Então, nessa jornada, né, da reforma tributária,
parece que 25 é o ano da gente avaliar só as adequações das nossas técnicas e garantir que a operação vai continuar funcionando por conta das emissões de notas fiscais, enfim, mas, como eu mencionei, a gente tem a questão das raízes que eu preciso cuidar, né? Então, eu preciso manter tudo isso, todos os nossos processos dentro das empresas muito saneados. Então, a Solutio, ela apoia nesse acesso, como o Carlos explicou, né? É mandatório que vocês façam esse diagnóstico dos cenários de vocês, então entendam exatamente em que fase de tributação o seu negócio vai se adequar. Se vocês têm redutores de 60%, se vocês não têm redutores dentro de algum produto, alguma linha de produto ou alguma linha de serviço, se vocês precisam comparar, então, primeiro um exist-to-be, que a gente costuma comentar bastante no mercado, momento 25, momento 33, e depois o que eu faço de 25 para chegar em 33, minimamente assegurando as mesmas margens hoje e resultados operacionais. Então, eu preciso listar as exceções, mapear os regimes em que eu vou começar a ter extinção a partir de 28 e já entender os impactos. Imaginem uma planta que precisa, uma planta fabril mesmo um grande centro logístico, que precisa ser readequado, que precisa ser mudada, né? Então, toda aquela estrutura que precisa ser desmobilizada e que precisa ser montada em outro lugar, né? Você não vai fazer isso em poucos meses, você planejar tudo isso. Então, você precisa rever a sua operação e entender como, logisticamente, e como esses impactos vão ter reflexos na sua operação. E depois, a gente, inclusive, traz um roadmap para os clientes, que é óbvio, você vai ver 25, mas muita coisa você não vai implementar agora, mas você já precisa direcionar, né? Não dá para só reagir, principalmente quando a gente fala de resultados operacionais, projeções de metas e planejamento que eu preciso fazer para os próximos anos, eu preciso ter números para embasar as próximas fases da sistemática. Aí eu pode ir avançar mais. Falando um case, trazendo um case aqui do segmento agro, é uma empresa que tem uma receita anual de base 9, ela tem bastante beneficiamento já previsto, tem já tanto a redução de 60% nos produtos agrícolas, né? E ela tem também redução de 100%, porque ela tem produtos que compõem a cesta básica. Então, quando esse cliente, né, procurou e a gente começou a falar, eles falaram, mas eu não sei tanto, para mim não muda muito, né? Porque para mim vai ficar bom. Eu vou ter redutores já, e então, assim, o meu reequilíbrio tributário, eu vou ter mais crédito, né? Vai ficar melhor para mim, né? Então, veja bem, né? Quantos fornecedores de Simples Nacional você tem hoje na sua cadeia? Muitos, né? Então, esse fornecedor teu do Simples Nacional, você já conversou com ele sobre reforma tributária? Você já perguntou para ele se ele vai ficar no Simples Nacional, se ele vai optar pelo CBS e IBS dentro ou ele vai para um lucro presumido? Qual é o tamanho dele, né? Então, a gente fala que o mercado, o grande, ele tem esse compromisso social aí de reequilíbrio do mercado, de sobrevivência mesmo, inclusive, porque de orientar essa ponta, esse fornecedor, porque se ele não for optar pelo CBS e IBS, ele vai trazer um desencaixe na tua negociação de em torno de 10%. Ele não consegue absorver 10% lá do outro lado e talvez para você também não fique interessante continuar com ele. Então, é fundamental que isso seja, e são conversas, são contratos muito
contratos, inclusive, que precisam ser revistos. Na prestação de serviços, a gente tem um desencaixe efetivo quase 20% na e se a gente pegar o ISS, você tem segmento agro de 2% a 5% no máximo. Quando você vai para IBS e CBS, você vai para mínimos 26,5%. Então, você onera demais. Como é que você traz esse reequilíbrio? Você precisa entender as margens, as precificações, como é que está, quem está do outro lado, entender como você reequilibra tudo isso. E a margem operacional, por conta disso, porque a gente vai ter a tributação subindo, né? A carga efetiva ali de CBS e IBS, porque o CBS e IBS ele é 100% fora, né? Tem o valor de operação e toda a tributação dele por fora, e, por outro lado, você tem que se manter competitivo. Então, você tem um achatamento aí da tua margem operacional de mais de 10%. E nesse cliente específico, chegou a 12%. Então, hoje, você ajustar em 12% realmente demanda muito planejamento prévio, e precisa começar agora. É mandatório que uma frente das empresas cuide realmente dessa base tecnológica, e a AKT traz muito isso no seu DNA, e o Marcelo, né, já vou passar aí o bastão para ele vai trazer muito de tecnologia, e hoje a gente não consegue viver essa fase de transição fora dessas ferramentas, dessa tecnologia, mas, por outro lado, vocês precisam realmente, né, o contribuinte precisa desse braço consultivo para avaliar todos os impactos, para todo mundo chegar lá em 33 e ninguém ficar pelo caminho. Agradeço a oportunidade e vou passar o bastão para o Marcelo. Legal, Carla, muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradeço aí a presença, a participação de todos, agradeço o convite ao time Gatua e aos colegas. Deixe-me roubar a tela, Rafael, eu vou compartilhar aqui, que eu vou fazer uma demonstração, pessoal, diretamente aqui na plataforma com alguns exemplos, e aí fica mais interessante. Os colegas, na hora que estiverem vendo aí, só me sinalizem, por favor. Ok, obrigado. Bom, diante de todo esse contexto apresentado pela Carla, cujo conteúdo foi esplêndido aí em relação às definições da legislação, a pergunta que fica é como que a tecnologia pode ser aplicada? Como é que a gente consegue usar a tecnologia da melhor forma possível nesse momento tão crítico, mas que pode se tornar uma grande oportunidade? Eu vou dividir aqui em 2 ciclos principais, mas só para efeitos didáticos e de organização mesmo. No primeiro deles, de uma forma bem objetiva, visando a continuidade da operação, o que é importante e fundamental que as empresas realizem? As atualizações do seu sistema, preparação de sistemas e processos, tanto RP, solução fiscal, parte contábil, financeira, porque a gente tem uma série de notas técnicas, desde 24, em relação à reforma tributária. Temos agora o CNPJ alfanumérico. Ontem mesmo saiu uma nota técnica em relação ao SPED. Então, o primeiro ciclo é este, a gente fazer a atualização, para contemplar o CBS, imposto seletivo, IBS, essa combinação de CST e Class-Trib, que está muito relacionada à legislação, e principalmente a parte de recepção dos eventos, que agora a grande mudança é por item, como o caso mostrou na introdução, a gente tem toda uma relação em relação à apuração assistida. Já no segundo ciclo, que é a nossa pauta, a gente entra mais num conceito de planejamento tributário e estratégico, que serão essenciais para a precificação, contemplando o cálculo de tributos, custos e a parte toda da reforma, inclusive o período de transição, sem esquecer do split payment, cujo impacto vai ser direto na movimentação no fluxo financeiro das empresas e na administração orçamentária dos processos. Então, para exemplificar, a gente trouxe um cenário aqui, eu estou entrando direto da plataforma, que ele já traz uma projeção em relação a um determinado período, demonstrando as operações de entrada e as operações de saída em 2 visões diferenciadas, tanto no cenário atual, como seriam esses valores, quanto na visão reforma. E de que forma a plataforma faz isso? Baseado nos seus SPEDs, nas obrigações acessórias, aí a gente está falando do SPED fiscal,
cujas escriturações de mercadorias contemplam lá o ICMS e o IPI, da FD Contribuições, onde nós temos o PIS e a COFINS, e das escriturações contábeis, ECD e ICF, além dos XMLs, para efeitos aí dos eventos. A gente mapeia todos esses dados automaticamente, desde a UF-origem, UF-destino, todos os produtos e tributos envolvidos, e faz essa consolidação. Aqui é uma demonstração consolidada, mas a gente abre, agrupando por processos, operação, até o item, individualmente, se necessário. Então, só para exemplificar a importância do preço, né? Eu trouxe aqui a movimentação de 3 meses. Então, eu carreguei os spreads, os XMLs de 3 meses. Posso simular um mês específico, por exemplo, o mês de novembro. Eu tenho uma diferença aqui no valor total, no valor do preço. E qual o motivo? Quando a gente faz o cálculo atual, os impostos atuais são expurgados. A gente faz com o item limpo. E aí, na composição do preço, a gente já contabiliza os tributos de reforma. E olha que interessante, essa projeção, nesse processo da ferramenta, nós fizemos a 26,5%, né, que é a soma das alíquotas CBS e IBS. Entretanto, a gente tem alguns destaques aqui interessantes. A alíquota média deu um pouco menor, porque a gente já contempla também aqueles redutores mencionados pela Carla. Quando tem o crédito presumido, a gente já leva em consideração, e aí traz alguns destaques. Olha a diferença aqui na parte dos créditos. E por que isso? Se entrar um pouquinho mais na parte agrupada, já consolidando aí em operação, eu consigo comparar minhas operações de insumo, aqui ainda referente ao mês 11, definindo na visão reforma qual o valor do preço, qual o valor do respectivo crédito, como seria se eu estivesse no momento reforma da minha operação atual. Eu tenho uma grande diferença aqui em relação às tributações. Da mesma maneira, a gente faz a parte de vendas. A gente consegue fazer esse agrupamento, fazendo as comparações e detalhando por item, se necessário, para efetuar as análises aí mais estratégicas. E um ponto importantíssimo, dentro da simulação da reforma, é o split payment, que será baseado em eventos. A gente tem hoje a principal mudança, além do volume de eventos que você precisa classificar por item e não mais por nota fiscal, a relação da classificação tributária e da CST. Então, o governo, como nosso sócio aí na operação, a diferença é que ele vai querer o dinheiro dele muito mais rápido. A partir do momento que a empresa faz uma aquisição, caso o fornecedor não tenha um crédito tributário já planejado ou entre no processo de crédito presumido, essa operação ela fica pendente, você, como adquirente, não consegue fazer a recuperação, exceto se você fizer o pagamento. Isso funcionará como eventos. E aqui a gente tem uma demonstração de análise de notas fiscais. Claro, aqui a gente traz algumas tendências, né? Isso de uma base de dados carregadas. Tem as datas das notas, as chaves, os respectivos itens, e vejam aqui que eu tenho os eventos relacionados. Neste exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 2 eventos relacionados a esse item, confirmação de pagamento de imposto e apropriação de crédito. Ou seja, eu só consegui me aproveitar desse crédito após a confirmação do pagamento do imposto pelo fornecedor. Claro que quando a gente fala de split, a gente tem diversos tipos. A gente tem o simplificado, o inteligente, o super inteligente e o manual. O manual é aquele para o pagamento em cash. A gente não sabe como vai funcionar isso, mas se você recebe em dinheiro, teoricamente você gera um DARF e faz o respectivo pagamento. Recentemente, acho que no início do mês, a Receita começou com o ambiente de produção. Esse ambiente de produção traz a apuração assistida. E ela faz esse resumo exatamente por eventos. A diferença dessa nossa plataforma é que a gente vai conseguir projetar todas as suas operações a partir do XML, com os respectivos vencimentos das faturas, a gente consegue desenhar aqui um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa ele separa, de acordo com os eventos, todos os meus débitos, os pendentes, os créditos e o que está disponível. Claro que diariamente, em relação ao pagamento do tributo e ao pagamento da operação, mostrando esse cenário aqui em detalhes. Uma segunda modalidade que nós temos, e aí essa modalidade inicial, a gente projetou todo o período de transição
acessar aqui, pessoal, que é importante, que a gente falou muito de período de transição. Dentro dessa apuração, que a gente faz o espelhamento, vejam que eu trago todos os anos de transição, como a Carla mencionou, porque os resultados serão variáveis. Então, em 2026, quando eu terei a divisão aqui de 0,1, 0,9 para CBS e IBS, em 2027, importante eu saber que no meu resultado eu não vou ter mais o PIS e a COFINS. E aí, gradativamente, a plataforma faz os cálculos até a efetiva implementação da reforma em 2033, desde 2026 até 2032. E uma segunda modalidade que nós temos para a simulação, se eu fiz todo esse espelhamento, projetei a minha operação hoje, como será essa mesma operação na reforma, contemplando o período de transição, simulando o split, cabe agora um planejamento tributário. Então, essa ferramenta ela disponibiliza a possibilidade de executar projeções individualizadas. Eu posso, por exemplo, fazer uma projeção por um determinado NCM, por um jeitinho, ou por um lote. Carrego um determinado grupo de operações do meu segmento, por exemplo, compras e vendas de um determinado estado, aquisições de um determinado fornecedor, ou vendas para um cliente específico, e a ferramenta mapeia todos esses produtos e eu consigo projetar com as características. A Carla mencionou muito no conceito apresentado a questão do Simples Nacional. E olha como é importante eu fazer essas projeções de maneira diferenciada. Então, a mesma aquisição eu posso projetar para um fornecedor no regime tributário simples ou no lucro real, por exemplo. Definir se é uma indústria, se é uma pessoa física, e para tantos estados eu achar interessante. Claro que os estados eles vão ter um momento de variação de alíquota, que o objetivo da reforma é acabar com a guerra fiscal. Mas em um determinado momento eles vão ter essa possibilidade, claro, limitado a ir a um valor pelo Senado. Mas isso é importante no conceito de planejamento. E o que a ferramenta traz de resultado? Eu posso gerar aqui todo um lote desses produtos, por exemplo, simulação de todos os meus insumos, simulação de revenda, comparando os tributos atuais. Deixa eu demonstrar aqui um exemplo. Pegar esse item. Aqui as características da projeção. Veja que ele traz todas as possibilidades de escrituração. E aqui, sobre esse produto, quanto eu tenho de imposto atual, na legislação atual? E como será a minha visão de CBS e IBS? Eu peguei uma situação tributária zero, mas se aplicasse imposto seletivo, e aí disponibiliza toda essa informação. E até para apoiar nessa análise, a gente trabalha com dados. Então, para facilitar essa gestão, a ferramenta também disponibiliza um parquet, API de informações, para que isso seja conectado aí a um Power BI, a outra ferramenta de BI ou mesmo a um ERP. Essa visão geral e individualizada, elas são independentes, mas integradas. Porque quando eu faço esse espelhamento e depois isso me permite um conceito de planejamento, entra na questão de renegociação. O que é importante para eu manter na empresa? Eu já vou conversar com esses parceiros que são do Simples, em que momento eles farão essa opção? Ou não farão opção? Às vezes vale a pena eu comprar de alguém que não é do Simples, que eu vou poder me aproveitar do crédito, do que comprar do Simples. Aí a gente entra na questão de precificação. Porque o preço final, ele vai passar a refletir de forma muito clara a respectiva carga tributária, tanto para o adquirente ou o tomador de serviços e produtos, que vai ser o preço líquido, o tributo e o preço bruto. Então, precisa reavaliar essas margens de composição de preço. E aí a ferramenta apoia nos produtos específicos que você opera hoje, além de possibilitar projeções futuras aí, em relação a novas negociações, a novas estratégias. Então, esse compliance exige sempre um cuidado, né? Os erros de classificação ou escrituração, eles podem comprometer esse direito ao crédito. Por isso, é importante relacionar o ClassTrib. Então, a gente também tem uma ferramenta cuja finalidade é executar essa conciliação de documentos. Então, quando eu trago um documento já com os atributos novos da reforma, CBS, IBS, ClassTrib, eu consigo fazer essa conciliação e essa checagem. Bom, aqui nós temos aí 8 minutinhos, eu vou devolver a palavra para o time Gatua, e até para abrir um tempinho aí para perguntas, para a gente discutir algo mais direcionado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos.
E temos aqui algumas perguntas. Eu vou colocar a primeira aqui, a do Fernando. Fiquem à vontade aí para decidir quem vai responder, tá? O Fernando Silva, ele está perguntando aqui, né? Quanto à nota fiscal de serviço, será obrigatório que as prefeituras se integrem ao ambiente nacional, correto? Quer dizer, não é uma pergunta, ele fez uma afirmação e a pergunta é, isso é correto? E qual a diferença desse novo web service para os web services, tanto de nota fiscal eletrônica como para conhecimento de transporte eletrônico? Quem pode responder? Bom, deixa comigo aqui, eu vou responder. Vai lá, A Marcelo. primeira em relação à nota de serviço. Já se fala desse portal há alguns anos, né, do Portal Nacional, e a Receita ela reforça que sim, que todas as prefeituras serão obrigadas a partir de janeiro. Se isso vai acontecer, assim, aí é a opinião nossa, do nosso time, em conversas com outros especialistas, muito difícil. Eu visito uma cidadezinha lá em Minas, Toledo, 5.000 habitantes. Mal tem uma nota de papel lá, difícil. Então, a gente vê com muita dificuldade essas pequenas prefeituras aderirem ao portal. Opcionalmente, a Receita, aí já vendo algum binário dar certo, e do pessoal da Receita mesmo, eles vão possibilitar que essas prefeituras façam uma carga posterior. Então, passa-se um mês, aí vai ter um prazo, a prefeitura vai lá, vai digitar a nota no portal, se não tiver como fazer o upload. Enfim, de alguma maneira, a informação estará lá em 2026. Só a questão do momento, se você utilizar o portal para um processo síncrono de validação ou de simulação, você não vai conseguir. Então, você tem que levar isso em consideração e usar a tecnologia para trabalhar essas outras prefeituras, essas outras informações e trazer esse documento fiscal. Tá bom, muito bom. Obrigado, viu, Fernando, pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Becker. Ele fala assim, olá, falando em eventos de nota fiscal, vocês garantem a baixa de todos os eventos possíveis de uma nota fiscal, seja nota de saída ou de entrada, e integram esses eventos para dentro de uma tela de ERP da empresa. No caso dele é o Proteus, o ERP. Então a pergunta vocês garantem a baixa de todos os eventos e integram esses eventos dentro do ERP da empresa? Quer responder, Marcelo? Deixa eu responder. Pois não, cara. Já comecei. Então, viu, Marcelo? Na verdade, assim, todo esse processo de captura, né? Como a gente trabalha no reconhecimento de todos os eventos que acontecem, qualquer XML, tanto de entrada ou de saída. O que significa isso? A gente fica acompanhando todos os eventos que acontecem dentro do seu CNPJ, que é a gestão de NSU por evento. E a gente guarda todos esses eventos. Se por acaso o Proteus ele tiver um local onde eu consiga armazenar esses eventos, tranquilamente a gente pode estar passando isso para o Proteus. Tá? Eu desconheço um pouco o Proteus, se ele já tem esse local onde eu faço esse armazenamento de todos esses eventos, né? Que é importante porque eu preciso, né? Eu vou ter número de protocolo, vou ter data, vou ter horário, que vão ser dados relevantes para quê? Lá na conciliação do split payment, tá? Esses dados que vão ser os dados que teoricamente vão estar vindo também da apuração assistida, onde você vai poder realizar esse tipo de conciliação. E é onde também você vai confrontar também a apuração assistida, né? Então, que é seus eventos, os eventos do seu cliente, né, que você está realizando, eventos também financeiros que podem acontecer, você pode ter uma adquirente no meio do caminho, você tem vários tipos de operações que não necessariamente é só você que executa o evento, né? Então, são vários eventos e todos eles passam pelo mesmo conceito que nós chamamos, né, que transitam pela situação já atual dos eventos que nós temos no ambiente DFE, tá ok? O que vai acontecer com o nosso código de serviço, vai acontecer com o CTE também, ou nota de energia, todos eles vão ter a mesma sistemática, tá ok? Muito bom. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua pergunta. Tem mais uma aqui da Sâmia Salha, ela está perguntando, essa plataforma, ela até nomeou aqui, a KT Reforma, pode ser aplicada para empresas que ainda não implementaram o HANA? Pessoal, acho que é assim, a nossa plataforma 100% cloud, a gente chama cloud pura, então ela é totalmente e também de forma agnóstica, tá? Então eu processo tanto um SAP, um S4HANA, um Proteus, um Oracle, tá? Basicamente nós somos uma plataforma agnóstica, ok?
Oh, que bacana. Muito bom. Sâmia, muito obrigado também pela sua pergunta, viu? Eu vi levantar uma mão aqui, eu estava lendo aqui, eu não reparei quem que levantou a mão, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer de viva voz, sem problema algum. Não foi sem querer, eu estava mandando um joia ali e levantei a mão. Ah, eu vi que apareceu uma mão. Foi o Marcelo Becker que agradeceu. Obrigado, viu, Marcelo? Que Beleza. bom. Legal, Marcelo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aqui a presença do Cazu, do Marcelo Garcia e da Carla. Foram 3 excelentes apresentações. E se alguém quiser ainda aproveitar a presença deles para tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, fale agora ou cale-se para sempre, assim que se fala, né? Bom, eu vou voltar então a palavra ao Bruno, né, Bruno? A gente já está aqui muito próximo do encerramento do nosso webinar. E, novamente, agradeço imensamente ao Cazu, à Carla, ao Marcelo e principalmente a todos aqui os que acompanharam, né, mais esse episódio do Gatua Digital. Bruno, por favor. Muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Na verdade, a gente sempre termina aqui, né? Pedindo para que vocês abram as câmeras e para que a gente possa fazer uma foto de todo mundo aqui. Sim, pessoal, pós-almoço é complicado, mas se vocês puderem abrir as câmeras para a gente fazer uma fotografia aqui de todos os presentes, a gente agradece muito. Isso vai ser registrado, a gente vai colocar ali nas nossas redes sociais. E a gente só não pediu para vocês abrirem antes, né? Porque tem um pouquinho aqui de banda. Ó, o pessoal está abrindo, muito obrigado. Muita gente bonita, agradeço. Bruno, só tem que parar de compartilhar aqui a tela. Tira o compartilhamento. Então, ainda bem que a gente tem alguém de marketing aqui, né, gente? Obrigado, Mariana. Obrigado aí, rapaz. Obrigado a todos que estão aqui conosco, tá? Espero que vocês possam ter absorvido um pouquinho desse tema que é muito pertinente, né? Reforçando que tanto a Gatua como a KT Group estão à disposição, tá? Para apoiá-los. O que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade para nos procurarem, tá? Nas redes sociais. A gente espera ter atendido as expectativas de vocês como um todo, e agradecemos novamente a presença de todos que estiveram aqui com a gente, tá? Pessoal, muito obrigado, uma ótima tarde a todos vocês, viu? Para terminar, fica o convite para que vocês sigam a Gatua nas redes sociais, para que vocês fiquem a par de todas as novidades. E é isso. Uma ótima, excelente terça-feira para vocês, uma excelente semana e obrigado pela oportunidade novamente. Até mais. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.